Tutorial para fazer uma conexão do Node-RED com o banco de dados Microsoft SQL Server. O primeiro passo é abrir o SQL Server Configuration Manager e configurar os protocolos para o banco de dados que foi instalado. Eu instalei o SQL Express. Então eu tenho que vir aqui em TCP/IP e habilitar o serviço, habilitar o protocolo. Após habilitar o protocolo, eu vou em propriedades e em 3 endereços de IPs eu vou configurar a porta 1433, que é a porta que permite comunicação com o banco de dados MSQL Server. Então o primeiro IP é o IP2, vou digitar aqui na porta TCP, a porta 1433, eu já fiz, vocês vão digitar aí. Depois, o IP8, vocês vão colocar também a porta TCP/IP 1433. E por fim, no IPA2IS, vou colocar também a porta TCP/IP. Quando vocês derem OK, ele vai dar uma mensagem dizendo que essas configurações só serão aplicadas após reiniciar o serviço. Então eu dou OK, vou lá em serviço do SQL Server, venho aqui no SQL Server SQL Express, que está em execução, e mando reiniciar. Ele vai parar o serviço e vai iniciar. Pronto. A partir desse momento, as configurações foram aceitas. Importante, para funcionar a conexão, eu preciso ter esses dois serviços aqui em execução. Ou a gente pode deixar parado. A configuração era essa. Agora nós vamos para o banco de dados, né, que é o Studio, que vai permitir fazer a configuração aí, criar um banco de dados, criar a tabela. Então, o primeiro passo é criar um banco de dados. Eu vou criar um banco de dados chamado Producal e dou um OK. Dentro desse banco, eu vou criar uma nova tabela com as colunas cliente, que vai ser um dado do tipo nchar com tamanho 25. Vou colocar o pedido, que vai ser uma variável do tipo inteira. Vou colocar a quantidade de peças, também uma variável do tipo int. Vou colocar a data do mês, né, que vai ser um nchar 25. Vou colocar a hora início da produção com nchar 25 e a hora fim também nchar 25. Então a tabela está criada, vou salvar ela com o nome dados _mess. Pronto, próximo passo, vou em segurança e vou criar um novo logon, que vou chamar de Node, só vou botar aqui minúsculo, Node-RED. A autenticação vai ser a partir do SQL Server, não mais do Windows. Então, vou ter que colocar uma senha para o Node-RED. Confirmo Node-RED. Então, criei um logon Node-RED, uma senha Node-RED, funções do servidor, mapeamento usuário. Só vou colocar aqui em produção padrão DBO e dou um OK. Pronto, criei o logon. Agora eu tenho que criar o usuário dentro do banco de dados criado. Então eu vou aqui em segurança, usuários, e vou configurar o usuário Node-RED. Esquemas proprietários. Eu tenho que definir quais são as propriedades desse usuário. Então ele vai ser DB Data Writer, ele vai ser um
DB Data Reader e vai ser um DB Owner. A mesma coisa para associação. DB Data Reader, DB Data Writer e DB Owner. Então são essas configurações que eu faço. Dou OK. Vou salvar tudo. Nesse momento está tudo pronto aqui para a minha conexão. Vou dar um F5. Então vocês podem ver que o banco de dados, que a tabela dados MES do banco de dados Producal tem as colunas cliente, pedido, peças, data, hora início e hora fim, todas elas em branco. Então esse banco está zerado. Vou lá no Node-RED agora fazer a configuração. Então aqui eu tenho um botão de envia pedido, onde eu faço um insert, certo? E eu tenho aqui no final do ciclo um update. Então são dois comandos que eu vou fazer naquele banco de dados. Então procuro aqui o nó M Microsoft SQL. MSSQL. Então vou acrescentar esse nó, que ele vai receber os dados, o comando insert desse function e um comando update desse function. Agora eu vou fazer uma configuração aqui desse banco, onde eu tenho que dizer o nome. Então eu vou deixar Producal. De vocês vai estar em branco, tá? Vou pegar lá o nome do servidor. Onde é que eu pego o nome do servidor? Eu vou lá no estúdio, venho aqui com o botão da direita em propriedades, venho aqui em exibir propriedades da conexão. Aqui eu pego o nome do servidor. Certo? Vou fechar. Vou lá no Node-RED, atualizo aqui o nome do servidor. Aqui eu vou colocar o usuário Node-RED, a senha Node-RED, e o banco de dados tem que ser o mesmo nome lá que eu criei no estúdio, então é Producal. Vou dar um update, vou dar um done, vou dar um deploy, e agora eu vou abrir lá o meu dashboard, vou criar o pedido número 1, do dia 26/9/2022, o cliente é o Nelson e a quantidade de peças são 4 peças. E vou enviar os dados do pedido. Deu um erro de conexão, vou voltar lá no banco de dados. E ele disse que a senha tem que ser alterada. Então venho aqui novamente, em segurança, vou entrar nesse usuário e vou digitar novamente a senha Node-RED em letra minúscula. Vou dar um OK e vou salvar tudo. Vou tentar novamente. Vou deletar aqui e vou só validar aqui novamente os dados. Vou enviar os dados do pedido. Agora vocês podem ver que não deu erro. Então, vou voltar lá no banco. Vou fazer um select. Vocês vão ver ó, que está lá o meu nome, né? O número do pedido, a quantidade de peças, a data e a hora, 11h18 e 37 segundos. E o campo hora fim está em branco. Por quê? Porque ele só vai ser atualizado ao final da produção. Então eu deixei aqui um botão que vai forçar o fim de ciclo. E nesse momento ele deve ter feito um update. Vamos ver. Vocês podem ver ó, que ele atualizou a hora final da produção.